Bem, nós vamos ver agora a poesia da segunda geração romântica. Nós vimos que a primeira geração é nacionalista e indianista. Esta segunda geração é o que nós chamamos de geração ultrarromântica. Por que ultrarromântica? Porque nesta geração ganham destaque a angústia, o sofrimento, a dor existencial como expressões do eu. O amor, que varia entre a sensualidade e a idealização, torna-se o principal tema romântico pela capacidade de dar voz à subjetividade do poeta, ou seja, o eu lírico sofre, o eu lírico é angustiado, o eu lírico vive essa dor existencial. Nós temos como principais escritores desse período o Álvares de Azevedo, o Fagundes Varela, o Casimiro de Abreu e o Junqueira Freire. Eu escrevi aqui, deixa eu corrigir, Fagundes Varela é Junqueira Freire. Esses poetas, por incrível que pareça, morreram bastante jovens, né? Então, nós vamos observar o seguinte, esses poetas aqui, dessa segunda geração, chamada ultrarromântica, eles são influenciados por Byron, por Lord Byron, que vocês sabem quem é. Então, esses poetas, eles não só se preocupavam com a produção da poesia, mas tinham que vivenciar esses sentimentos, então, de dor, de sofrimento, de angústia. Então, a poesia deve ser um relato de suas experiências, uma extensão dos seus sonhos, dos seus delírios e seus desejos. Houve um certo culto à morte e à loucura em alguns textos. O amor sempre vai ser impossível ou misterioso. Esses poetas se interessam pelo desconhecido. Há um certo apelo a religiosidade, pela religiosidade, e eles experimentam a melancolia do chamado mal do século que nós já vimos. Então, o principal representante aqui no Brasil deste byronismo, desse mal do século, foi o Álvares de Azevedo. O Álvares de Azevedo, ele amou desenfreadamente e desejou morrer. Ele morreu aos 20 anos, veja como morreu jovem. Então, um dos livros dele é Lira dos 20 anos, né? Então, nós vamos observar dois poetas bem distintos nessa obra. Um muito suave, cantor de mulheres pálidas e delicadas, e o outro bem agressivo, macabro, que louva a morte e vê que, né, taxa a vida de tediosa e enfadonha. Na poesia, então, nós vamos ter as obras Pedro Ivo, Lira dos 20 anos, Poesias Diversas, Poemas do Frade e Conde Lopo. No teatro, ele escreveu Macário, escreveu um romance ainda, veja, apesar de tão jovem, tinha uma produção bem extensa. O livro de Fra Gondicário. E na prosa crítica escreveu discursos e cartas. Outro poeta desse período é o Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu também faleceu bastante jovem, aos 22 anos, mas ele é um dos poetas mais populares do romantismo por sua poesia simples, né, e repetitiva. Né? Então, o grande tema do Casimiro de Abreu foi a saudade, e principalmente a saudade da infância. Né? Foi um tema recorrente na poesia de Casimiro de Abreu. Escreveu Primaveras, como no livro Primaveras escreveu poesia, narrativas ele escreveu Camila, e no teatro Camões e o Jal. Casimiro de Abreu, então, né? Que saudades eu tenho da aurora de minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então, Casimiro praticamente foi o poeta é conhecido como poeta da saudade. Outro
outro poeta desse período é o Fagundes Varela. O Fagundes Varela é conhecido como o poeta da morte e do misticismo religioso. O Fagundes Varela, assim, somou na vida, assim, fracasso. Ele foi o que faleceu mais velho, o Fagundes Varela. Ele faleceu aos 34 anos. Então, inicialmente, ele se casou com um artista de circo, né, com quem ele teve um filho. O filho morre aos 3 meses. E essa morte inspirou o poema mais importante da vida do Fagundes Varela, que foi o Cântico do Calvário, né? Ele era um boêmio, ele bebia demasiado, né, o Fagundes Varela. Depois ele se casa de novo, enfim. Na poesia ele escreveu Noturnas, O Estandarte Auriverde, Vozes da América, Cantos e Fantasias, Cantos Meridionais, Cantos do Ermo e da Cidade, Anchieta, Cantos Religiosos e Diário de Lázaro. Ele escreve na poesia. Filhado também ao mal do século, o Fagundes Varela, ele escreve poesias, né, da segunda geração. Deixa eu arrumar aqui também. Ele era filiado à segunda geração, justamente por toda essa vivência que ele teve, né? Toda essa trajetória de vida. Então, depois, assim, no final da vida dele, quando ele perde, então ele perde, né? Então, quando ele casa com essa artista de circo, ele perde esse filho, né, aos 3 meses. Depois, ele também perde o outro filho, né? E perde a outra esposa. Então, nós vamos observar que ele aí se volta, né, para uma certa religiosidade, para o misticismo religioso, em consequência disso. E também o que vai afetar bastante a obra e a vida do Fagundes Varela é a morte do escritor Castro Alves. Castro Alves não era desse período de depressão, de ultrarromantismo, mas o Castro Alves também morreu bastante jovem. Nós vamos ver depois, quando nós estudarmos a terceira geração, que o Castro Alves também perde a vida bastante jovem, né? Daí eu vou explicar na próxima aula. Então, nós temos estes escritores. O Junqueira Freire, nem vou colocar muita coisa sobre ele aqui. O Junqueira Freire, ele vivia o conflito entre a vida religiosa, porque ele chegou a ir para o seminário, e a vida normal, a vida civil, vamos dizer assim. Então, ele vivia um conflito entre o carnal e o espiritual. E ele escreve uma obra nesse sentido, certo? Então, nós falaremos disso mais tarde, sobre o Junqueira Freire.